Cleiton, bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Que massa, eu também, cara. Tenho te acompanhado aí desde 2020 ou 21 já. Parabéns pelo trabalho aí, vamos em frente. Estou aqui para contribuir no que Valeu. for preciso aí. Surgiu essa ideia quando você me mandou aquela mensagem no Instagram, Sim. porque tem um pessoal que trabalha no mercado de educação, como a gente, e acaba tentando vender alguma coisa que seja mais fácil do que parece, não é isso? Cara, demais, né? Demais. Tem algumas Uhum. estratégias no digital que a gente sabe, acho que você conhece também, mas que a gente não consegue É. usar no mercado imobiliário, né, cara? Essas promessas aí de fato não existem, então Uhum. a gente não precisa trabalhar com ilusão para vender nada, eu acredito. Aí hoje você trabalha no mercado imobiliário, você empreende no mercado imobiliário e também no mercado de educação. Sim, eu tenho três empresas. Eu tenho a empresa de a LFC Soluções Imobiliárias, que é uma empresa que eu presto serviços, Hum, que é uma empresa até por questões tributárias, uma empresa do Simples, que a gente presta sei. serviços dentro dela, estudos, alguns estudos que a gente faz, às vezes até algumas consultorias, acompanhamento de lançamento, algumas criação de estratégias de marketing, né? A LFC Uhum. Soluções Imobiliárias. Tenho a LFC Negócios Imobiliários, que é a minha empresa mesmo de urbanismo, onde eu entro de sócio nos projetos, né? Hoje a gente está Sei. com 10 projetos, a gente está Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, já tive projeto em Goiás também, quando eu comecei aí nessa pertinho de você, que eu sou goiano, né? Ah, E é? estamos abrindo em São Paulo também. Então essa é a empresa de negócios imobiliários de urbanismo mesmo, né? Que a gente entra como Aham, sócio. E a LFC, que significa Loteadores Fora da Curva, né? A LFC aham. Educação, que é a parte das mentorias do Primeira Classe, que é o nosso clube de loteadores e de cursos e tudo mais. Então são os três braços aí. Eu posso assumir que está centrado no mercado imobiliário a sua Se- atividade, né? Aham, 100%. Eu estou há 15 anos no mercado imobiliário, comecei em 2010, eu comecei de 2010 lá em Brasília. aham. E aí comecei como corretor de imóveis e aí em 2012 me tornei sócio do primeiro projeto que foi em Jataí. Estive em Anápolis também, trabalhando como gerente de vendas. Então Você tudo é que eu daqui de Goiás? sou, nasci em Goiânia, nasci aí Aham. acho que na 1º de maio aí, né? Acho que é em frente o O zoológico aí. zoológico? Ah, É, legal. Aí nasci aí. você. Aí, então, o seu início no mercado imobiliário foi como sendo corretor de imóveis. Corretor de Corretor de imóveis. imóveis em Brasília, numa fusão da AB Imóveis com a Coelho da Fonseca, né? Então, Uhum. um amigo que eu conheci no futebol me apresentou lá, tinha um imobiliário em Brasília, fez uma fusão com a Coelho da Fonseca, que é de São Paulo. E aí me chamou Sei. para ser corretor de imóveis lá em Brasília. Eu fui em 2010. E aí, depois disso, você foi para o interior, foi para Jataí. Foi, fiquei quase um ano em Brasília, 10, né? Aí nós tivemos aquela situação dentro do mercado que deu uma bagunça geral ali, uma caída geral, muita especulação. A gente vendia imóvel na planta lá, vendia alto padrão, né? E vendia antes do cara pagar primeiro do sinal, ele já revendia o ágio, ganhava, dobrava o dinheiro, enfim, era uma loucura aquilo ali. Então, É. logo, logo em Brasília começou a saturar bastante, 11, 12, 2011, 2012. Mas aí no começo de 11 eu fui para Anápolis para gerenciar um projeto lá de 690 casas. Mas tinha que fazer toda a aprovação, fazer obra de loteamento, tinha que fazer tudo, a parte de estruturação, mas a gente já vendia as casas. Aí fiquei quase um Uhum. ano lá, depois de 2012 fui para Jataí com os sócios que eram Danilo da Oreb Engenharia, não sei se você conhece, Danilo Não, não Avelino, conheço. de Aham. Goiânia, e o Zé Roberto da Planalto. O Zé você deve conhecer, que é do Arca Park lá, né, no Terra Santa. Aham. É, Eram os assim, eu dois sei quem sócios. é, né? Eu não conheço. Aí fui para Jataí para ser o gerente de vendas lá em Jataí, mas Jataí eu consegui um investidor e aí eu entrei numa parte da sociedade para poder ajudar na administração, porque eu consegui um investidor, o investidor pediu que eu entrasse mais na gestão, e aí eu entrei mais na gestão e peguei um percentual da sociedade ali em Jataí, além da gerência de venda. Ali eu É, já estava como bacana. gestor de venda, né? Como gerente de venda. Tá? E aí você acha que assim, eu lembro mais ou menos dessa época de 2012, 2013, dessa crise no mercado imobiliário. E Sim. eu lembro, eu era mais. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 32. 10 anos a mais, 42. É, porque nessa época foi a época que eu estava entrando na faculdade. E Sim, aí eu lembro dessa conversa lá com os professores. Falaram assim: olha, vocês estão entrando na faculdade porque o mercado imobiliário está bom. E quando vocês terminarem a faculdade, vocês vão pegar o mercado imobiliário ruim. Porque por causa do ciclo, né? Vocês estão entrando porque tá sim, bom, mas vão terminar para quando vocês forem trabalhar lá, vai estar ruim, né? E foi exatamente esse ponto de inflexão aí, né? Mas sim. quando você foi fazer o loteamento no interior, lá em Jataí, você sentiu que tinha
esse mesmo ciclo de mercado para lá, para o mercado de loteamentos, igual tinha em Brasília, numa cidade maior, mais consolidada? Cara, Brasília, o mercado de loteamentos é bem frio, né? A gente tem É. os arredores ali que tem muita coisa já é Goiás, inclusive. Então lá eu vivi muito alto padrão em Brasília, né? Vivi Uhum. apartamento, comercial, muito alto padrão e imóvel e vertical. Não trabalhei com Sim. loteamento lá. Em 2011, em Anápolis, aí já eram 690 casas, vendemos as casas, apesar de acompanhar todo o processo de regularização de obra da infraestrutura para construir as casas. O processo de vendas era venda de casa, então eu não tinha nem muito conhecimento em relação a entender Uhum. ciclo, né? Eu estava muito no flow, ele tinha um ano e pouco só de mercado, então eu fui para vender nas casas em Jataí, eu Uhum. já tinha essa facilidade com venda. E quando perdão, em Anápolis, aí quando eu fui para Jataí também eram 200 casas, então não era só loteamento. Ah, Então, vocês iam fazer o parcelamento e depois edificar. exato, a gente fez Hum. um projeto de interesse social, foi muito bom que eu peguei muito know-how de reuniões com prefeituras, com Uhum. vereadores para poder aprovar interesse social com lote menor, tudo. Mas tive que acompanhar a obra de supressão, de drenagem, de água, de esgoto, tudo mais, e acompanhar a obra das casas também. Mas foi Uhum. casa. Então, o Minha Casa Minha Vida ainda tava, né, naquela época lá, porque são 10 anos que a gente está falando aqui, um pouquinho É. mais. Então, o ciclo também, Minha Casa Minha Vida, estava acelerado demais. Isso eu sabia, porque a Anápolis vendemos muito e Jataí também vendemos muito. Mas eu já tinha despertado para loteamento, mas esses dois primeiros meus aí, que eu fui a Anápolis e Jataí, foram casas. E aí Sei. ali, depois que eu fui para Fortaleza, que eu vim para Fortaleza, que eu estou no Ceará hoje, morando aqui, desde Sei. 2014, aí aqui sim, aqui eu comecei a entender mais e estudar mais sobre os ciclos, porque eu peguei um projeto muito grande como sócio Hum. e eu já tinha um certo conhecimento, essa experiência que eu tive lá, tudo, mas assim, foi tudo muito novo. Então eu tive que estudar mais e para poder, de fato, desenvolver o projeto aqui. Era um projeto bem maior aí de parcelamento de solo mesmo, loteamento Você juntou um aberto. capital, porque você se tornou sócio lá em Jataí, né? E aí você foi para o Ceará usando esses recursos para empreender, Verdade, eu digo. na verdade, uma das minhas dos meus propósitos de começar a ensinar em 2020, tudo que eu Ah. aprendi nos 10 anos aí anteriores, foi de ensinar as pessoas que prestam serviço dentro do mercado a se tornarem sócias sem precisar colocar dinheiro. Porque o que eu Hum. consegui fazer? No lançamento de Jataí, eu consegui levar um investidor para ver, um investidor que colocou dinheiro em Jataí e um outro convidado dele para ver o lançamento. E o lançamento foi um sucesso. Então esse cara virou para Uhum. mim e falou: Cara, tem algum outro projeto nessa pegada aqui? Porque eu tenho interesse de entrar, de colocar dinheiro. Uhum. Aí eu não tinha tanta experiência, também não tinha o projeto grande para o cara entrar, mas tinha os dois investidores que estavam ali comigo em Jataí. É. Aí eu fiz uma ligação para um meu amigo que me levou para Brasília, que já Aham. era bem estruturado em Brasília. Aí nessa ligação eu falei, cara, eu consigo desenvolver um projeto legal, acompanhar. Tenho dois investidores aqui e queria saber se você tem algo bom para colocar a gente. Aí ele falou da área de Fortaleza, falou, cara, tem uma área só que é lá em Fortaleza, né? E eu estava em Goiânia, né? Aí ele falou, já empreendo em Fortaleza há muitos anos e em Brasília. Agora tem um detalhe, né? Aí reunimos os dois investidores, esse amigo meu que é o Marcelo e eu. Ele é até meu sócio até hoje. E Uhum. aí, tá, beleza. Um tava no. São jogadores, né? Eram jogadores. Um tava no. Os dois estavam no Vasco. Acho que os dois estavam no Vasco, na Sei. época, no Rio. E o Marcelo estava em Brasília. E eu em Goiânia, ali em Jataí, né? Aí eles falaram, beleza, a gente entra no negócio, mas alguém tem que mudar para Fortaleza para Ah, tá. acompanhar tudo. Aí eu mudei para Fortaleza, peguei um percentual da sociedade, um Prolabore, peguei um suporte financeiro da empresa, mas não coloquei recurso próprio nenhum, então entrei zero e Uhum. peguei ali no início do projeto, tiveram algumas remodelagens já, mas no início do projeto eu peguei 13% da parte da loteadora, né, que é a nossa empresa aqui, uma E das nossas empresas aqui. para eu entender, qual que era a ordem de grandeza do investimento financeiro que esses caras iam fazer? Eles iam colocar mais ou menos que tanto de dinheiro nesse projeto? Lá atrás, sim. Lá atrás o estudo falava de um aporte de 3 milhões aproximadamente cada Uhum. um deles. Ah, tá. Tá? Então, 6. É, Entendi. 6 milhões, esse meu sócio de Brasília é o proprietário da área aqui de Fortaleza e eu vinha para desenvolver. Na época, um dos detalhes que a gente
Não diria que cometemos um erro, porque a época era a Hum, época, então a gente é, precisa respeitar a época e às vezes a gente se perde um pouco, não consegue prever o futuro da data da aprovação. A gente capta uma área hoje para lançar daqui 2, 3 anos, né? E isso é um grande é, desafio. Até o Cristiano Rabelo fala muito. Na é. época nós fizemos uma parceria 55-45, terrenista com 45%. Para quem que é o 45? Pro terrenista. Para o terrenista, Ah, exato. tá. Aham. E aqui no Ceará, né, era bem complicado essa conta fechar hoje, porque em muitas regiões a gente não pega É, preço, não tem como pegar muito preço, e o custo de obra estourou. Né? hum, Mas enfim, a gente fez isso, o projeto era um VGV ali de 60 milhões, uhum. e hoje está em 70 e poucos, porque já tem muito tempo que lançou, está vendido, enfim. Pois, Aí foi esse que então, eu meu primeiro, eu não coloquei nenhum real do meu bolso para ser sócio. então para assim, é porque é muito boa. Essa história é muito boa, porque você, A história é boa. é, mais ou menos então de um investimento total de 6 milhões de reais que você entrou. Eu acho que é uma parte que vale muito, né? Que é o conhecimento do trabalho, né? E a habilidade. Você entrou com 13% de 6 milhões de reais sem ter que colocar esses 700 mil reais, mais ou menos aí. Aí eu estou considerando a obra foi 10 milhões e pouco, então a gente estava considerando um desembolso de 60% e o restante vindo da Uhum, carteira de recebíveis. Né? Então a gente tem um VGV de 60 milhões, 55% era a parte da nossa empresa. Então eu falo uhum. de 30 e poucos milhões ali, 33, 34 milhões, e eu tinha 13, eu tenho 13, hoje eu tenho 10, mas eu tinha 13, fechei com 13% disso, desses 30 e poucos milhões aí. Aham. Sem ter que aportar nada, né? Os outros Isso, sócios é, ficaram a com conta esse que eu valor estava real. fazendo, a conta que eu estava fazendo era em relação ao montante do aporte que você não colocou, né? Que não foi necessário Exato. colocar, né? Sim, exatamente. Muito Exatamente. A bom. gente dividiu o aporte só para os investidores que não eram do mercado, então, obviamente, a conta Aham. deles é um pouquinho menor, né? Depois que o cara entra no mercado, segundo, terceiro, o cara entende mais. E também é um Uhum. preço a se pagar para entrar em um projeto que já está mais consolidado, então acho que ficou interessante ali para todo mundo. Aí esse projeto, por esse valor de obra, imagino que sejam muitas unidades que vocês lançaram lá atrás. 49 hectares, então quase 50 hectares, né? 500 mil metros Aham. quadrados. Então nós temos 857 unidades, mais alguns que a gente deixou comerciais, lotes de 3 mil metros, 4 mil metros. Então Qual que é o ano 857. desse? Esse empreendimento a gente lançou em 2017. Tá. E agora então ele está consolidado, acabou, já vendeu tudo. Ainda tem alguma coisinha de estoque, eu separei em 4 etapas, comercialmente falando, e aí lancei só até a terceira, a quarta etapa eu não lancei ainda. Tem que Porque executar ainda. chegou muita gente e chegou muita concorrência, deu uma travadinha nas vendas. A gente está Aham. com as 3 etapas concluídas de obra, Ah, mas ainda temos estoque, ainda temos alguma coisa de estoque. Só a quarta etapa que eu não lancei e não fiz obra também. e aí a parte de documento, de aprovação, licença, tá no prazo ainda para essa. Sim, a gente fez uma renovação das etapas certinho, está tudo dentro dos prazos ainda. Esse é um tipo de esse é um tipo de observação que eu acho interessante, porque existe muito uma oferta específica de produto no mercado imobiliário que é assim. Eu falo, Cleiton, eu tenho aqui um produto que está aprovado e registrado, é só pegar e vender. Né? Beleza. E aí a gente tem que executar as obras também, né? Muitas vezes as pessoas esquecem dessa etapa de confirmar se aquela aprovação, aquelas licenças continuam válidas, né? Porque ela tem um prazo, né? E se o cara não tomou esse cuidado que você tomou aí de fazer uma renovação, ela deixa de valer, né? Aí você vai ter que fazer um É, licenciamento ambiental de novo, né, por exemplo. você perguntou de alguns, a gente vai chegar nesse ponto de É. acertos de erros, né? Eu cheguei a deixar vencer essa licença do primeiro. Eu errei muito nesse projeto, por ser o primeiro e grande, tudo. O projeto rodou, tudo mais, mas tivemos muitos erros. Um aprendizado assim que a minha mentoria foi praticamente montada em cima desse projeto, porque É. 4 ou 5 terrenistas, 4 pessoas do meu lado aqui, todos os prestadores de serviço, eu tomando decisão com prefeitura, com meio ambiente, com cartório, sozinho, né? Eu participava de projetos como pessoa física, eu vim para cá ainda, tinha empresa que a SPE e a minha empresa aqui, Uhum. há 4 participações dos 4 sócios, mas assim, É. era só eu, a equipe era só eu para fazer tudo, porque tinha só esse projeto, então cometi muito erro, e um deles foi esse, deixar a licença vencer,
É, achar que às vezes a licença vencida é só chegar lá e renovar, às vezes mudou até o mandato, né? Aí chega o prefeito novo, o secretário novo e pede para renovar tudo ou para, de fato, cancela tudo e manda renovar um novo loteamento com um tamanho de lote diferente. é, Então, eu passei por isso nesse projeto. Eu deixei vencer e quando eu fui renovar, ele falou, não, mudou o plano diretor, o lote era 200 e agora é 250. Aí eu falei, tá, mas qual que é a tá para ideia? Não, registrar. É. você vai perder e você vai ter que renovar de novo. Eu falei, não, peraí, tá registrado, eu tenho venda e eu tenho obra. Eu vacilei porque tá acabando a obra. Então, como é que eu vou fazer com a obra pronta, com clientes? Aí montei uma defesa, montei relatório de clientes, apresentei a eles renovaram para mim. Mas foi Cara, que sofrido, canseira, viu? hein? Foi Canseira. sofrido, mas deu certo. Eu tenho a impressão, assim, que, não sei se você concorda, é quase que, no meu ponto de vista, fazer um loteamento, no meu ponto de vista, você não precisa ter conhecimento legal para fazer um loteamento. Por quê? Você vai submeter para aprovação, se tiver errado, ninguém vai te aprovar. E aí você volta Exato. para casa, você corrige o que você fez de errado, você leva, se tiver errado ainda, ninguém aprova. Então, eu até falo que conhecer a 6766, que é a lei de loteamentos, para quem não conhece, ela é opcional. Por quê? Se você não conhecer, seu projeto não vai ser aprovado, mas você vai tentando até que, por tentativa e erro, né? Mas eu acho que o que é difícil mesmo no mercado de loteamentos é essa negociação com os entes públicos. É a conversa com o analista, é a conversa com o prefeito, é a conversa com o secretário, é a conversa com o promotor. Eu tenho a impressão que se o cara tem a habilidade de fazer isso, de ter essa conversa, ele tem grandes possibilidades de sucesso nesse mercado. E é interessante porque eu não tenho essa habilidade. Né? Eu realmente eu não tenho paciência assim, de te ouvir falar da história, eu perco a paciência, entendeu? Eu fico assim, cara, não tem a menor lógica, né? Os caras exigirem mudança de estrutura de projeto, de um projeto que já foi licenciado uma vez. É uma Sim. renovação de licença, os caras estão discutindo a estrutura dele, né? Eu perco a paciência, entendeu? As pessoas acham que às vezes tem que se ter todo o conhecimento da visão 360 e às vezes a pessoa foca muito na obra, né, nas habilidades financeiras e tudo mais, É, na capacidade técnica de desenvolver o loteamento. Mas eu até brinco que as três principais coisas que eu faço hoje é gestão de terceiros, né, com os prestadores, gestão dos entes públicos aí, que aí o cara tem que ter talento mesmo é, para levar o negócio, e network, conhecer pessoas novas que estão se movimentando também no mercado para poder aprender com eles, né, para trocar experiência. A gente acaba tendo uma equipe enxuta e dependendo muito uhum. de terceiro, então tem que cuidar muito bem dessa galera, prestador de Tem serviço, tudo os mais, investidores também, né? Eles são esses terceiros investidores, também, né? prestação de conta. Sofri muito Uhum, com prestação de conta no início da sociedade, uhum. porque a minha mentalidade era de que quando um sócio pedia prestação de conta é porque estava desconfiando de Tá mim. desconfiando. Pô, eu Uhum. tô trabalhando certinho, o cara tá mexendo o saco de longe. Aí eu falo, cara, prestação de conta é muito natural e é libertador. É muito mais, é muito melhor você fazer logo e resolver logo a vida do que ficar acumulando coisas e não compartilhar. É. Às vezes por vaidade, enfim, tem alguns erros aí que a gente comete que a É, gente eu vai acho, entendendo isso. eu acho também que tem essa. Eu acho que tem uma assimetria que é assim, quando a gente está envolvido num projeto na lida diária dele, a gente está 100% ciente das contas. E aí, se a gente está trabalhando, a gente está focado no trabalho, a gente até esquece que tem alguém querendo saber dessas contas, né? Exatamente, é. Não só das contas, tomar a decisão, né? Porque É, ao mesmo tempo que os sócios te dão autonomia, fala, cara, você tem capacidade de resolver, te encorajam, beleza, aí você resolve e às vezes algo passa, você está na frente, né, do negócio, você está vendo coisas que às vezes não estão vendo, mas é responsabilidade total do loteado, do cara que quer desenvolver projeto desse jeito, prestar conta, não tem como você ter seus sócios sem prestação de conta e isso às vezes me incomodava muito, hoje não incomoda mais, assim, tranquilo, isso. porque eu entendi que é muito importante, não tem como ficar sem. E ter essa habilidade, né, da prestação de contas é meio que o que compõe aquele percentual de participação que o empreendedor ganha para entrar na sociedade para fazer, né? Claro, exatamente. Então não tinha É. nem lógica não querer fazer isso, né? Tipo assim, você tá aí pra isso. Então, Aham, é ridículo você achar ruim ser cobrado, não tem como. Aí aham. às vezes a gente se perde um pouquinho. Eu fiquei
numa zona de conforto aí, meio nessa pegada de vaidade, de achar que já tinha resolvido minha vida aí desde de 2014 até 2020. Eu só fiquei com esse projeto, só com um. Aham. Bem acomodado, eu tinha um prolabore legal para época, eu tinha o meu percentual, e eu falei, cara, arrumei o sócio da minha vida, tô tranquilo, eu sou foda É. e não preciso de mais nada. E aí Você, fiquei nessa vaidade aí. então, assim, nesse projeto, você sentiu que houve uma mudança no seu padrão de vida financeiro. Você passou a viver de Total, maneira mais total, confortável. Né? total, mudou minha vida, assim, cara, mudou minha vida absurdamente. Foi um ponto chave aí na Imaginei, história. eu nunca imaginei ser sócio de um projeto desse tamanho, tanto é que eu vim com a família, vim com o filho, já tinha um, hoje eu tenho uma outra filha que nasceu aqui, mas eu Aham, vim com todo mundo para 2.500 km de distância, mudou minha vida totalmente, loucura. entendi. E aí, nesse período, você ficou sem prospectar novos projetos, sem fazer novos empreendimentos, ficou focado nesse. Eu até recebi algumas coisas, algumas áreas, mas eu nem buscava muita coisa nova também, nem me posicionava no digital também, e nem fazia muito network, nada, eu ficava só esperando esse projeto. E até apresentei algumas coisas para esses sócios, que são desse empreendimento, mas eles, não, vamos fazer isso primeiro, os caras tudo bem estruturado, vamos fazer isso primeiro, depois a gente pensa em outro. Aí foi me dando um incômodo ali de, cara, ficar só nesse, eu acho que é muito tempo, a gente tem que ter foco, mas só esse aqui é muito ruim. Se der problema aqui, eu tô enrolado só ter esse projeto. Aí começou a chegar mais coisa depois do digital, que foi 2020. Aí eu conversei com eles e falaram, a gente não quer. Eu falei, então tá. Aí eu abri a LFC, que é a minha empresa, e falei, galera, eu vou dar uma voada mais alta aqui porque eu não posso ficar só com um loteamento, não. Aí a gente Quando ficou só com você, esse nessa empresa é, primeiro. quando você começou, então, a produzir conteúdo na internet, você tinha um objetivo inicial, que era buscar áreas ou era fazer as coisas na internet mesmo? Você tinha algum propósito inicial, assim? Cara, ensinar as pessoas o que eu Hum, consegui. De entendi. fato era isso. Tipo assim, era para a É, internet, né? O foco era era, para a internet. eu não Entendi. tinha dimensão, estudava algumas Hum, coisas, mas eu não tinha dimensão de que isso poderia monetizar, de que isso uhum, poderia. Depois eu fui vendo, obviamente, rápido, rápido eu já vi isso. E também é. criar mais autoridade para gerar novos negócios. À medida que eu fui fornecendo conteúdo, isso foi acontecendo, mas o propósito principal até hoje é ajudar as pessoas, porque, cara, tem dia que dá vontade de não aparecer, de sumir mesmo, né? De não mexer com É. nada de internet. Aí você pensa, cara, posso ajudar alguém e tal, tal. Aí vai juntando uma coisa com a outra. Até os sócios de hoje contam muito com essa exposição nossa. Acho que você Uhum, também acontece isso. Então a gente atrai por isso. Então se a gente faz negócio, de repente a gente some, a gente tem uma responsabilidade agora também com os uhum. sócios. Enfim, mas é muito propósito, senão o cara para, porque é bem difícil. É. Aí então você veio para a internet em 2020 para fazer conteúdo. E aí isso abriu porta, além da internet, abriu porta no mercado físico, lá no mercado imobiliário do mundo real, né? Vamos chamar assim. Sim, aí é um funil, né? Chega gente toda hora, área toda hora, gente querendo aproximar para fazer alguma coisa. Às E o vezes seu, pelo conteúdo, às vezes pela energia, às é, vezes cada um se conecta por um motivo. o seu próximo empreendimento, então, ele veio da internet. Não, em 2020 eu comecei a me movimentar, mas ainda assim Aham, foi da roda do meu network. Eu fui almoçar com um aham. amigo e aí ele me ofereceu um outro projeto, que era 999 lotes, mas lotes de 150 Grande metros também, né? quadrados. Pequeno. Aqui no Ceará é loucura, tudo de rumba, como Só diz coisa cearense. grande. É tudo de rumba, como diz cearense. Então, É. era gigante. Mas esse eu não entrei como sócio. Esse eu sentei com ele, ele falou, cara, eu não sei fazer loteamento, eu tenho essa área, tá aprovada, tá registrada, Uhum. mas eu tô meio perdido aqui, eu não sei o que que eu faço, eu não tenho quem faz a obra, não tem quem faz a venda, não tem quem Hum. faz a gestão de carteira, não tem dinheiro. Eu falei, caramba, que doideira. Aí o que É. que eu fiz? Eu fui juntando os pontos. Eu peguei o cara que traz a. Aí eu falei, cara, então deixa eu entrar contigo, a gente vai viabilizar os estudos. Já fez registro, né? Mas vamos viabilizar aí pelo menos alguns estudos para a gente minimizar erro É. de somente comercial, porque já está registrado, beleza. Uhum. E aí ele falou, não, mas eu não queria de sócio, que eu já tenho outro sócio e tal, um italiano, ele é uma grande amiga até hoje. Eu falei, Uhum. tá, mas qual que é o seu formato? Ele falou, não, cara, eu não queria colocar mais sócio não, porque meu sócio é meio difícil e tal. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar meu resultado nos parceiros, pode ser? Pode. Aí peguei outro cara da obra, trouxe o cara para a obra, peguei um resultado Uhum. junto com o cara da obra, trouxe a imobiliária para venda, peguei um resultado na venda,
trouxe uma investidora também, colocou um dinheiro legal, peguei um percentual ali por trazer a investidora. Aí acabei pegando percentual por essas três coisas. Coloquei o gestor de tráfego também, a parte de estratégia digital, que foi no bolo aí, mas desse cara, Hum. margem pequena, nem remunerei nada. Mas aí o parceiro ciente, né, que me convidou para o loteamento, ciente de que eu estava tendo resultado nos parceiros que eu indiquei, né, que nos projetos que eu sou sócio, eu não faço isso, Uhum. obviamente, eu É. quero negociar preço para baixar, é antiético, mas os sócios do loteamento realmente não queriam que eu fosse sócio lá, e eu busquei meu resultado e falei, olha, eu estou no percentual com um parceiro tal, esse. Ele sabia que o meu resultado era ali junto com os caras. E aí Então, foi assim que tipo, aconteceu o segundo. por exemplo, a imobiliária ia cobrar 5% na hora da venda, e aí um percentual desse 5% ia para você, é isso, mais ou menos. Que eu ajudei na estruturação comercial, Uhum. ajudei um pouco no marketing, eu acho que a Aham. negociação na época era 7 ou 8% de comissionamento Uhum. total, para pagar gerente, gestor, pagar corretores e tudo mais. Minha participação acho que era 0,3%, era um negocinho assim. E aí eu trouxe a investidora, peguei mais um percentualzinho dentro da sociedade, e o cara da obra também, peguei uma parte do resultado dele. Aham. Por colocar ele na obra, ele entrou como sócio um pouquinho também, recebeu só o custo É. da obra, enfim. Aí, Diminuiu para aí, o é. loteador pôr dinheiro na obra também, porque eu consegui trazer um empreiteiro para receber em percentual, receber na carteira. E eu Hum. recebi na carteira com esse cara também, entendeu? Então, assim, só para então confirmar mais uma vez. E nesse projeto você também entrou sem dinheiro. Zero. Zero. Foi nem um Muito bom, real. muito bom, muito bom. Exatamente. Aí então o próximo veio da internet, ou ele continuou do seu círculo de network? Não, aí sim, se não me engano, depois o meu sonho é Quirais, esse, depois do meu sonho é Quirais, Uhum. eu fiz, foi, evento presencial aqui, porque a galera veio através da internet, depois fui convidado para entrar no outro projeto, mas aí de fato, o sem dinheiro nesse também foi, é normal, porque foi praticamente uma consultoria nas vendas e no marketing ali, então é só um percentual de Mas, comissionamento na venda, então aí não, não, mas a gente não pode, não pode mas não podemos tirar o simplificar mérito. isso. Não, não, eu não posso. Porque foi só um percentualzinho, deu alguns milhões de reais, né? Só um percentual, mas assim, só como se fosse um corretor ganhando comissão, mas assim, a gente conseguiu fechar, porque acaba sendo um extra, né? Porque tem que pagar o corretor autônomo, tem que pagar o gerente de vendas, normalmente, tem que pagar o gestor de tráfego ou estrategista, normalmente recebe percentual, Hum. tem premiação, então isso onera o sinal. Então você conseguir convencer o cara para onerar o sinal, para te pagar que seja 1%, 1,5%, 2%, Aham. é, é algo que precisa ser trabalhado, né? Precisa É demonstrar isso. E só se que gerar vai resolver resultado, alguma né? coisa. Exatamente, só se tiver resultado. Esse que seria o primeiro fruto da internet no Sim, mundo real. Ele veio que ano? 22. 22. Então, mais ou menos aí 2 anos Julho de de. 22, exatamente. Aham. Exatamente. Só que nesse período, durante esses 2 anos, você também estava vendendo coisas na internet. Você estava Sim, faturando com o 2000, seu. eu sempre com mentoria, nem cheguei a lançar curso Aham. gravado. 2020, finalzinho de 20, eu lancei minha primeira turma de mentoria e segui fazendo ela, né? No formato de Uhum. 8 reuniões online e uma presencial. Então, dois Uhum. meses ali a gente matava e sempre eu dando aula mesmo, Uhum. direto com as pessoas, sempre 10 pessoas, tudo. Aí comecei baratinho ali, comecei, acho que era R$ 1.000 a mentoria. A primeira eu fiz de graça, com o ciclo que eu tinha, só que não aparece Uhum. ninguém de graça, né? Eu dei É, para 10 pessoas, aparecia duas, três. A segunda eu lancei a R$ 1.000, é. e depois foi 1.500, dois, as mentorias. Então, E aí já, hoje tá. ah, Não, é que você já estava faturando nesses 2 anos com a internet. já, Ou... já, já. Já tinha Aham. começado a faturar já. Não se pagava no início, mas assim, já pagava o Uhum. tráfego ali, uma ediçãozinha de vídeo, uma coisinha mais legal, mas Uhum. era mais para gerar negócios no offline mesmo. Não tinha tomado uma proporção que tem hoje, não. Sei. Aí hoje, qual que é o valor da mentoria? Você pode falar isso ou atrapalha seu processo comercial? Não, a mentoria hoje, ela é esse mesmo formato. Eu lancei alguns Uhum. formatos diferentes. Lancei mentoria de 3 meses, lancei mentoria de 6 meses. Eu fui validando algumas coisas desde o ano Hum. passado. Então, eu cheguei a lançar mentoria de 3 meses a 20 mil.
Uhum. Agora a mentoria no formato. Aí voltei ela porque funciona muito essa de 8 semanas, porque a galera quer mais rápido, É, mais rápido. Aí essa de 8 semanas e com um encontro presencial, ela hoje é 10 mil. sei. Então são 9 encontros, 10 mil. Eu acho muito legal essa ideia de testar as coisas. Vai lá e faz. Aí você sente. Sim. Se você gostar, você faz de novo. Se você achar que tá pra melhorar, você muda um pouquinho, né? Aí você cobra um pouquinho a mais, aí o cara não compra. Aí então volta o desconto. Exatamente. O É, digital tem isso, né? É inteligente tem. fazer e não tem custo, né? É, O custo é pequeno, a é, gente acaba perdendo, o risco de perder grana é mais difícil, você vai validando as coisas. Né? é, nesse, nesse período em que você está empreendendo, eu vou marcar aqui de 2020 para cá, porque foi quando você iniciou a produção de conteúdo na internet. Tá, Os próximos lançamentos imobiliários e também dentro da sua empresa, você usou marketing digital. Você fez anúncios usando tráfego pago. claro, com certeza. Mais ou menos, qual que é o volume de dinheiro que você usa para fazer um lançamento imobiliário? Lá no mercado imobiliário, quanto se investe em anúncio? Cara, depende um pouco do projeto, mas assim, da estratégia também, se vai represar ou não, tudo, mas assim, Uhum, eu gosto de ter algo em torno de. A gente lançou agora em Jericoacoara, foi em agosto ou setembro, agosto nós lançamos em Jericoacoara, uhum, que a gente destinou uma verba inicial de R$ 20 mil mês. uhum, Então, no primeiro mês, a gente iniciou ali uns 15 dias ali de aquecimento e tal, mais 15 dias, mas nem chegamos a gastar os 20 mil, não. sei. Mas eu sempre trago ali algo em torno de, nós estamos falando de um VGV de 30 e poucos milhões, né? Então, percentualmente, é bem tranquilo, né? Se eu falo É, de 0,01%, é, zero, então pouquinho. é bem tranquilo. Então, eu gosto de trabalhar ali para o marketing, para inicial, para ter uma conta mais simples, de 20 a 50 mil reais, dependendo do produto. Né? Eu não lancei nada que eu gastasse 50 de tráfego ainda no primeiro Hum, mês. Mas eu acho que vou lançar um alto padrão agora no começo do ano que vem, que aí acredito que eu quero, logicamente, esses 50 mil vai começar, vai ser meio que não vai ser só 30 dias, vai ser pro uhum, lançamento em si. Mas assim, eu acho que em torno de 15 a 20 mil a gente consegue atingir muita gente e vender bem o é. tráfego. E aí você, em paralelo a isso, tem mais investimento de veiculação no mundo físico? Panfleto, outdoor, rádio? Ou você foca no digital? Não, tem tudo. Eu acredito muito no básico bem feito. Precisa ter Aham, outdoor, precisa ter panfleto, as placas no loteamento, indie banner, os piquetes arrumadinhos, o offline precisa funcionar. A gente faz carro legal. de som lá em Jericoacoara ainda. Aham, Funciona ainda. Lá funciona, cidade pequena e tal. Então a gente faz tudo no offline. Normalmente tem uma agência mais tradicional, criando artes, fazendo tudo isso uhum, pro off, a gente fala. Mas apesar de estar tudo junto, já não existe mais é, off e online, já as vendas já estão tudo misturado, o cara vê na internet, vê lá, não está dando para dividir muito. Mas tem que fazer, cara. Eu acredito que essa verba precisa tá lá. E aí eu tento travar todo o marketing em 1%, 1,5%, hum, estourando 2% do VGV de entendi, tudo que eu for fazer dentro do processo de venda, né? Não passar entendi. disso. Então, usando esse número aí mais ou menos, se é 20 mil pro digital, pro, pro físico vai ser uns 40, 50. Seria isso? Cara, os produtos que a gente tem lançado aqui, eu lancei um produto Uhum. econômico. A gente gasta muito Aham, pouco na ponta, mas aham, logicamente quando você põe a primeira produção, que é outdoor, placa de quadra, tudo mais, hum, aquelas placas de poste, aí dá uma encarecida legal. Às vezes faz um totemzinho ali um letreiro pro loteamento, às vezes uhum, passa disso aí. Normalmente essa primeira obra passa disso aí. Depois a manutenção fica mais baixinha. Mas pode colocar realmente uns 50 mil aí para deixar arrumadinho, porque senão, dependendo da quantidade de entendi. quadras e tudo mais, mas é uma contazinha rápida aqui para a turma entender. Uhum. E aí, aqui nos seus produtos digitais, aqui quando você vende na internet mesmo, você também investe em anúncios online. Sim, isso. E aqui também faz toda a diferença, né? Ah, total. É, Toda a diferença. A inteligência do algoritmo aí de pegar pessoas públicos semelhantes é fantástico. impressionante, né? É, Eu fazia muito, com muita estratégia,
né? Ainda faz algumas coisas com mais estratégia assim, mas hoje o que funciona muito é o funcionamento do próprio Insta para trazer novos seguidores, que essa galera chega e o cara quando Ah, chega começa a te seguir, ele recebe muito conteúdo e tem um pico da paixão, né? O cara parece que quando te conhece, ele fica ali uma semana, hum, duas, três, empolgado com o seu conhecimento e é um pico é, de venda. Normalmente os caras que compram, eles estão me seguindo há um mês, dois, só a não ser que seja um ticket mais alto mesmo, os uhum. caras já seguem há muito tempo. Mas essa galera de mentoria, com um mês seguindo, dois, o cara já compra. A mentoria está sempre aberta ou ela funciona em lançamentos, assim? Não, faço lista de espera e Uhum. aí a galera vai preenchendo lista de espera. Depois eu já fiz lançamentos, 3 lives, já fiz alguns formatos, evento presencial e eu faço pitch. Mas hoje eu estou muito focado nos loteamentos que a gente tem aqui, porque eu Hum, estava deixando a desejar aqui dentro do escritório, aí eu precisei reduzir um pouco e falei, cara, eu vou fazer com lista de espera. Quando a gente receber a lista de espera, entra em contato com o cara, traz o cara para dentro, tá ali em expectativa, uma ficha de uhum, aplicação, o cara entra com a uhum. mentoria, porque é um ticket também mais alto, né? Porque se a gente fala de curso, é bem mais barato. Aí É, estou fazendo assim, sem lançamento, só com lista de espera, a gente vai e coloca as entendi. pessoas para dentro. Que legal, que legal. É um processo comercial em que você se sente confortável, né? É, porque precisa ficar leve, eu não posso, por exemplo, É, deixar de ir num lançamento de um projeto meu, uma reunião importante de obra, de sei lá, de gestão de carteira, porque eu tenho que fazer uma live para lançar. Cara, é um é. conflito muito grande, eu já passei por isso muitas vezes e cansa a gente. Às vezes você está fazendo a live do negócio preocupado com o seu grande negócio aqui, que o grande negócio, cara, Hoje seu faturamento grande é aí, né? é offline, né? O meu faturamento é loteamento, não é digital. Entendi. Digital é Uhum. só o alto-falante aí para levar a mensagem mesmo. E lógico que Legal. monetiza, mas é bem pequeno, bem menos. Eu acho que não tem como, cara, se ele for potenciar muito no digital, potencializar muito no digital, ele vai deixar a desejar na vida Vai. real aqui. Tem que ter um CEO muito bom, tem que ter um sócio, porque senão não dá conta, não. É Ele sempre faz os uma dois mais escolha, ou né? menos. É, eu É, escolho, é uma exatamente. escolha. Você vai Exatamente. ter que escolher, né? Uma hora você vai ter que escolher o que você vai fazer com o seu tempo, né? Exato. Ficar flutuando nos dois aí, mais ou menos nos dois, é muito ruim. Não dá, não. Né? Exatamente, exatamente. Cara, que legal. Então, eu tinha preparado aqui para te perguntar o que foi um grande erro. Talvez tenha sido esse de vencer a licença, eu espero, né? Ou tem alguma coisa pior do que essa? Ah, cara, eu posso falar uns 10 aqui rápido, É. mas ó, erro de acompanhamento de fluxo de caixa, de orçamento de obra, faltou dinheiro, estava planejado acabar e faltou R$ 300 mil, por exemplo, eu tive que pedir Detalhe. aporte para os sócios, né? Então, detalhe, venceu licença, ó, fui tirar o TVO do loteamento parcial, primeira e segunda Hum, etapa, tirei o TVO, mas em contrapartida os caras individualizaram todos os IPTUs, inclusive da quarta etapa, sem ter nem obra. Então, aí você já tá pagando às IPTU da vezes quarta etapa estou também, então. pagando IPTU da quarta etapa, lote por lote, sendo que a gleba está bruta lá, não tem nada, só está registrado o loteamento, né? Uhum. Hoje a gente sabe que o IPTU hoje é devido somente após a emissão do termo de conclusão de obra, né? Isso, Mas antes poderia ser após o registro. Mas aí foi uma podia. condicionante que a prefeitura fez ali. O cara falou até que me falou na hora, mas por falta de experiência, na euforia de pegar o TVO logo da primeira e segunda etapa, eu Uhum. aceitei, individualizou tudo e isso está dando um pepino gigantesco hoje. Né? Assim, Então, tem muita coisa ali que aconteceu de problema mesmo, assim, que, uhum. que, que Uhum. eu poderia ter evitado. Vários erros no Você projeto aprendeu um depois. monte de coisa, né? Muito, 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 muito. É muito mesmo. Então, eu até sempre falo, palestro nos eventos, cara, para mim, um loteador experiente, ele tem que ter pelo menos uma carteira rodando há uns 4 5 anos, porque senão ele tá só engateando ainda, porque lá no sexto ano dá um pico de distrato absurdo, de inadimplência, porque Uhum. a correção já tá lá em cima. Aí o cara olha pro boleto lá da geladeira dele, a energia, a escola dos meninos e a parcela do lote. Comprou esse lote há 6 anos, às vezes não habitou, o cara para de pagar, distrata, enfim. É, Uhum. a gestão de carteira é um grande desafio também. Você vende as suas parcelas, você vende parcelado em quantos meses? Eu já lancei produto 210, É lancei bastante. 120. De 120 a 210. O padrão hoje 156, Uhum. por aí. Normalmente Legal. 144, 156, que é o que fazia lá atrás, em 2017, quando a gente lançou o primeiro, foi 144. 12 anos já era 12 normal. anos. Né? Mas a gente lançou um de 210 em 2023, começo de 2023.
Já lançamos Price e lançamos também a Sacoc, né? A Gradiente, Aham. que é mais Sacou que fica agressivo o um reajuste. pouquinho mais puxado, né? Ela é ruim, o alinhamento fica muito ruim com o cliente, todo ano a pancada é maior, né? E aí, Uhum. distrato, o cliente fica menos satisfeito, enfim, mas tem mercado que só aceita ela, tem região que só aceita ela. Eu gosto muito da Price, mas tem região que só aceita a outra. Uhum. E do outro lado dessa mesma pergunta é o que, que você fez o que, que você fez de acerto, né? O que, que você acertou nessa jornada que realmente mudou o resultado. Cara, eu acho que foi me preparar mesmo, né? Entender que o meu resultado só viria se eu me preparasse. Então, Hum, não é ter resultado para depois ir se preparar, acho que é o contrário. hum, Eu sempre acreditei muito em pessoas, então sempre investi muito em pessoas. Mesmo lá em 2010, em Brasília, eu aprendi um pouquinho que o cara me ensinava ali, que tinha um professor lá na imobiliária, e eu já ensinava para outras pessoas. Então ali eu já tinha saber de querer ensinar as coisas. Isso me hum, acelerou muito, porque quando você ensina, você aprende muito rápido. é, E de fato, cara, a necessidade, essas conexões que eu fiz no futebol, que me geraram a sociedade e tudo mais, e até hoje eu sigo fazendo. Então acho que o maior acerto é sempre buscar conhecimento, ousadia uhum, e encarar mesmo não estando 100% pronto, que a gente nunca vai estar pronto para isso. é, Então eu acho que investir nas pessoas e ter coragem para encarar foi o grande diferencial. Não tinha nada de aham. conhecimento técnico assim. Trazer as coisas com a linguagem mais simples também para as pessoas entenderem. Eu acho que isso acaba conectando muito, né? É porque o investidor você vai ter que você tem que explicar a ideia para o investidor também, né? Exatamente, todas as pessoas do processo ali você precisa. É, Então, acho que essa questão da prestação de conta aí foi algo assim absurdo quando eu comecei a fazer mais tranquilo, que mudou muita coisa também. Tá tudo muito mais leve, a gente dorme muito uhum, mais tranquilo mesmo. Não que a gente faça nada errado, mas é porque às vezes lá na frente, hoje, por exemplo, eu vou explicar algo que eu fiz lá em 2017, 18. Enfim, é complicado, a gente não uhum, lembra e muita coisa fica para trás e aí a gente não consegue fazer, sabe? Então, o, agora, o principal acerto mesmo que eu acredito é ter entrado no mercado de loteamento, né? Ter é, acreditado no mercado, porque tinha muitas opções e eu acho que eu acertei quando eu entrei. aham. É tipo, é o mercado sem selo de construção, né? Seria isso? Exato, isso. No Uhum. mercado de parcelamento de solo, e não Parcelamento solo. se eu fizer o parcelamento, eu posso depois flutuar para construção, para o que eu quiser, Uhum. né? Mas o parcelamento de solo eu acho ele mais, vamos dizer, a barreira de entrada é menor, como você falou, Uhum. e é mais fácil até se diferenciar dentro dele, porque tem poucas pessoas mesmo fazendo ele. Tem a galera mais tradicional, zona mais velha e tudo mais, mas Uhum. a maioria dos loteadores ainda são muito amadores ainda. E 2020, 21, 22 estourou um cano de loteador aí, né? Fazendo loteamento de É. todo jeito. Né? Então, eu acho que foi um acerto ter escolhido esse mercado, ter mudado para Fortaleza foi um acerto. Então, eu sempre falo isso, que o imóvel que é imóvel não é a gente. Então, às vezes, a oportunidade que o cara precisa não está na cidade. Não. Às vezes, a oportunidade que o cara precisa não está na cidade dele. E o cara fica, não tem, mas às vezes vai ter que sair. Então, sair me fez muito bem, fez bem para meu casamento, fez bem para minha maturidade. Então, foi um acerto também ter mudado. Mudei para Brasília Uhum. e depois mudei para cá. Então, essas decisões, tomadas de decisões que às vezes parecem desconfortáveis, foram grandes acertos assim na minha vida. Cara, interessante. É, eu tenho impressão também, assim, pela sua história aqui, que você é muito bom em se relacionar com as pessoas, né? Em fazer essa amizade nova e transformar essa amizade num negócio e manter essa amizade como sendo um negócio também, né? Eu acredito que esse é um ponto forte seu, não é isso? Eu sempre tive essa característica, né? Na verdade, sempre tive não, né? Lá Hum, atrás eu tive algumas travas aí, como, tipo, meu pai divorciou, eu era muito novo, então eu era muito fechado. Aí quando eu fui pro sei. futebol, eu comecei a ver que eu poderia. Eu perdi o herói de casa ali e fiquei meio travado. Tipo assim, pô, Uhum, nem meu pai quis ficar em casa, sei lá, entendeu? Aquelas sei. crisezinhas de adolescente, de criança, sei lá. E aí no futebol eu comecei a me destacar por ser mais caladão ali e tudo, mas eu comecei a me destacar e logo eu estava como capitão do time, e aí eu comecei a conversar com as pessoas, falei, opa, tem um ambiente legal aqui com outras pessoas que gostam de mim, Uhum, vamos dizer assim, né? Porque chega no nível de... Meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos, então você pensa, porra, será que ele não gosta de mim? Será que ele não gosta das minhas irmãs? Então, é aquela puxado. questão, será que eu sou amado? Enfim, então eu fui pro Uhum, futebol e falei, cara, tem outras, até referências masculinas, como treinador, diretor, que gostam de mim, então eu acho que eu uhum, sou um cara legal. E aí comecei a conversar e
trabalhar essa parte de relacionamento. E sempre com essa característica de mediar conflito. Uhum. Então, às vezes, até os sócios hoje têm uma reunião mais pesada, um liga para mim, o outro liga, eu vou aqui, vou costurando. Então, sempre tentando trazer um ambiente mais de paz. E aí tem que mesclar com um pouco de guerra também, porque o negócio a gente precisa, às vezes, bater a mão na mesa, precisa se posicionar, Uhum. independente de amizade, mas é uma característica mesmo. Eu gosto de mediar conflito, por incrível que pareça. Eu gosto de pegar o problema de dois sócios aqui, juntar e falar, cara, vamos resolver e vai, e tudo no final, tudo tem saído Interessante, bem. Mas é uma característica interessante. É. realmente que eu gosto e eu trabalho mais ela, eu leio livro sobre E, isso, tudo mais, para de fato conseguir até é, mais negócio, juntar mais pessoas, eu acho que isso é bom. e você aprendeu a monetizar isso, né? Essas Claro, participações que entraram sem dinheiro, elas entraram com essa gigantesca habilidade que você desenvolveu, né? É claro, isso que vale exatamente. dinheiro, né? É a comunicação, exatamente, é entender cada sócio, o perfil de cada um, aí comecei a estudar isso mais em relação a pessoas mesmo, para poder falar mais do que a Uhum. pessoa, não que não seja verdade, mas do que a pessoa quer ouvir na hora da negociação, Uhum. segurar na hora certa, e vai entrando nesse jogo aí de negociação, de comunicação, né? Mas isso é importante, isso eu acho que realmente é um acerto também foi ter investido nisso, e eu gosto muito também, né? Legal, legal. Cleiton, grande prazer em te conhecer, conhecer a sua história. Gostei muito dessa conversa. Valeu. Valeu, foi massa mesmo, cara.